Olá, continuamos com o nosso estudo de I2C com o MSP 430. Vamos na videoaula de hoje ver como operar o hardware que o MSP nos oferece para trabalhar com o protocolo I2C. Vamos então para o nosso PowerPoint. Esse é o assunto 4, operação da USCI, no caso a USCIB, no modo I2C. Antes vamos relembrar alguns detalhezinhos. O barramento, o protocolo I2C permite a comunicação entre vários dispositivos usando exclusivamente dois fios, resistores de pull-up e uma linha de relógio, outra é a linha de dados. A linha de relógio sempre é controlada pelo mestre. Então temos desses dispositivos todos, obrigatoriamente é o mestre. É quem controla a linha de relógio. E a linha de dados é usada para transmitir ou para receber. Então nós temos presentes no barramento I2C sempre um mestre e um escravo. O mestre é quem inicia e termina a transmissão, ou a transação, seria melhor. O mestre sempre gera o relógio. O escravo é o dispositivo endereçado pelo mestre. Nós temos o transmissor, que é sempre alguém que coloca os dados no barramento. Receptor, alguém que recebe os dados no barramento. Então temos mestre transmissor, mestre receptor, escravo transmissor, escravo receptor. Perfeito? 4 classes. O hardware do MSP 430 me permite operar em qualquer uma dessas 4 classes. Relembrando, você se lembra da história de linha de dados e linha de relógio? Muito bem, o dado é para ser lido enquanto a linha de relógio está em nível alto. Enquanto a linha do relógio está em nível baixo é porque a linha de dados pode ser alterada. Então, linha do relógio é nível alto, linha de dados está pronta para ser lida. Ok? E isso também nos permite criar as duas condições, a condição de start e a condição de stop. A condição de start acontece quando a linha do relógio está em nível alto e a linha de dados desce. O stop é o contrário, a linha do relógio está em nível alto e a linha de dados sobe. Perfeito? Então, as duas condições de start e stop. Só quem gera start e stop é o mestre. Então, normalmente a transação I2C começa com um start, tem uma transação e ela termina com uma parada, com um stop. Depois vem outro start, outra transação e muitas vezes não precisa do stop, pode iniciar um novo start, isso aqui é chamado de start repetido. Vem uma transação 3 e um stop. Perfeito? Então, o start repetido é porque o mestre não quis liberar o barramento e endereçou o escravo agora para receber, para mudar a direção, para fazer alguma outra coisa. Ok? O endereço do escravo tem sempre 7 bits para nós, mais um bit de direção. Então, o total são 8, porém, o manual sempre diz 7. Então, temos aqui um exemplo, 7 bits. E o bit mais à direita, que seria o bit 0, ele indica se o escravo vai ser lido ou se vai ser escrito. Então, esse aqui é o escravo de endereço 4A e um bit a mais para indicar se é leitura ou escrita. Então, se são 7 bits, são 128 endereços possíveis. O dispositivo acima, que é esse 4A, adicionando um bit a mais, ele passa a ser o 95 para leitura, se acrescentarmos 1 na direita, ou 94 para escrita, se acrescentarmos 0. Perfeito? Então é como se o escravo tivesse dois endereços, um para leitura e um para escrita. O manual só especifica 7 bits e nós raciocinamos com esse bit extra aqui na direita. Perfeito? Bom, o dispositivo endereçado, o escravo endereçado, tem obrigação de responder com um acknowledge. Então, primeiro grande ensinamento, após um start, que só pode ser gerado pelo mestre, segue uma fase de endereço. O mestre transmite o endereço. Então temos aqui, as linhas pretas são geradas pelo mestre. Ele gerou a condição de start e mandou bit 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 e mais o último 1, que é leitura. E a partir desse ponto ele libera a linha de dados, a linha SDA, e faz mais um pulso do relógio. No que ele sobe o relógio, o escravo tem a obrigação de descer a linha de dados, indicando que ele reconheceu o endereço. Isso aqui então é chamado de confirmação, de acknowledge a um endereço. Caso o escravo não exista ou não possa atender, pode ser que aconteça o caso seguinte: gerou a condição de start, transmitiu o endereço do escravo e,
Quando o mestre liberou a linha SDA e pulsou o relógio, a linha de dados não desceu. Se a linha não desceu, é um não acknowledge, não confirmação. Ou porque não existe um escravo, ou porque o escravo não tem condições de atender ao mestre. Perfeito? Então, após a fase de endereçamento, tem um acknowledge ou não acknowledge. Isso é muito importante para saber se tem alguém escutando o mestre. Transferência de dados. Não importa se é do mestre do escravo ou do escravo para o mestre. Sempre tem um acknowledge. Muito bem. Mestre para o escravo. Então, em linha preta, tudo que o mestre gera. Um dado, pulsou o clock, outro dado, pulsou o clock, assim vai. Depois de mandar o último bit, reparem, tem 8 bits. Após o 8º bit, a linha de dados é deixada em 1 pelo mestre. E ele levanta a linha de relógio. Nesse momento, o escravo tem a obrigação de descer a linha de dados, caracterizando uma confirmação do recebimento do dado. Então, isso aqui o escravo confirmou a recepção do dado, ou seja, o mestre transmitiu alguma coisa para o escravo. E agora o escravo mandando alguma coisa para o mestre. Então, em vermelho, tudo que o escravo faz. Então, o escravo pôs a linha em 1 e o mestre levantou a linha de clock e desceu. No que a linha de clock desce, o escravo corre lá e puxa a linha para 0. O mestre levanta a linha de clock, lê o 0 e desce. No que a linha de clock desce, o escravo vai lá e põe a linha para 1. O mestre levanta a linha em 1 e lê o bit 5. Desce, assim vai. Reparem que o mestre gera o clock e o escravo corre para atender a essa temporização dada pela linha de clock. Cada vez que o clock desce, o escravo troca o bit. E assim vai. Então o escravo mandou todos os bits e no último bit o escravo libera a linha SDA. Aí o mestre abaixa a linha SDA para caracterizar o acknowledge e pulsa a sua linha de clock. Aí o escravo sabe que o mestre recebeu aquele dado. Perfeito? Muito bem. Seguindo adiante, vamos olhar agora o caso de uma típica transmissão. Então, o mestre mandando para o escravo mandando para o mestre. Isso não é muito importante no momento. Então, o mestre gera um start, envia um endereço e diz se vai ser leitura ou escrita. Aí, provavelmente, o escravo responde com acknowledge, se transmite um dado, vem um acknowledge, está repetido N vezes, pouco importa do mestre para o escravo para o mestre, e quando for o último dado, o último acknowledge e a parada. Ok? Bom, prepare agora que nós vamos entrar para uma fase um pouquinho mais detalhada. Vou jogar um monte de informações para vocês e esses slides que eu vou apresentar devem ser consultados para toda vez que vocês tiverem que operar. Vamos ver o caso aqui de mestre transmissor. Então o mestre vai transmitir alguma coisa para o escravo. Então vamos lá. Como é que acontece? Vocês estão lembrados daqueles bits dos registradores da USCIB? Vou precisar deles aqui. Vamos lá. Então começamos. O programador especifica aqui no slave address qual é o endereço, ele põe o CTR em 1 para indicar que vai transmitir e ativa, autoriza ou pede para gerar o start. Então o MSP gera o start e assim que ele termina de gerar o start, ele diz, já pode mandar o dado para transmitir. Repare que ele nem mandou o endereço ainda. Muito bem. Em seguida ele manda o endereço do escravo. Repare que é mestre transmissor, então obrigatoriamente é endereço do escravo para escrita. Muito bem. E enquanto está transmitindo, o usuário já pode indicar, já pode escrever no buffer o dado a ser transmitido. Muito bem, provavelmente o escravo vai confirmar o endereçamento. Quando isso acontece, o STT, que eu pus igual a 1, volta a 0, e o TXFG, se é que eu não escrevi nada aqui, vai para 1. Se eu escrevi, ele já começa a transmitir e me põe o TXFG de novo em 1. Então transmite um novo dado. E assim eu fico. Cada vez que o TXFG vai para 1, eu posso escrever um novo dado no TXBuff. Reparem que em cima, em verde, é o que eu faço, embaixo em amarelo, respostas me dadas pelo MSP430. Continuem se imaginando como sendo mestre transmissor. E assim vai. A cada dado que eu mando, o escravo vai gerar um acknowledge. Assim fico N vezes. Cada dado e um acknowledge. A cada dado que o MSP começa a transmitir, ele me diz, manda o próximo, TXFG igual a 1. Quando eu escrevo no TXBuff, o TXFG volta para 0. E assim vai. Então, a cada dado transmitindo, o TXFG vai para 1, me autorizando a escrever um novo dado. Quando eu estiver transmitindo o último dado, eu posso pedir para gerar o stop, STP. Nesse caso, o TXFG vai para 0.
transmite o último dado, o escravo gera o acknowledge e o MSP gera o stop, e quando ele terminar de gerar a condição de stop, o STP vai para 0. Então, muito importante, pedir para gerar o STT aqui. Quando o escravo medir o acknowledge, o STT foi para 0. Pedir para gerar o stop aqui. Quando a condição de stop foi gerada, o STP foi para 0. É muito importante que vocês atentem a escrever no buffer de transmissão somente quando TXFG estiver em 1. Perfeito? Então esse aqui é o mestre transmissor. Vamos olhar um outro caso aqui do mestre transmissor. Disse o endereço do escravo, disse que vai transmitir, mandei gerar o start. Gerou o start, TXFG foi para 1, autorizando a escrever o dado já ser transmitindo. Isso tudo é para ganhar tempo, né? Enquanto isso, o mestre enviou o endereço do escravo para a escrita. Posso escrever no buffer de transmissão se eu quiser, porque aqui está em 1. Só que agora o escravo respondeu com não acknowledge. Ai, caramba. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu posso pedir para gerar um stop. Nesse caso assim, que ele deu um não acknowledge, o STT que estava aqui em 1 volta para 0, vai para 1 o não acknowledge e tudo mais. E o que eu escrevi, se por acaso escrevi alguma coisa nesse buffer aqui, ele é jogado fora. E eu peço para gerar um stop. Quando gerou o stop, acabou. Esse é o caso que eu parei de existir, não vou mais fazer nada. Ou tem outras alternativas. Se eu receber um não acknowledge, eu posso gerar um novo start e endereçar o mesmo escravo para, ou melhor, um outro escravo para a escrita. Posso tentar fazer um novo endereçamento para o mesmo escravo, ou posso endereçar um outro escravo ou o próprio escravo para a leitura. Ou seja, posso tentar o mesmo endereço ou um outro endereço, ou posso fazer uma outra coisa. Perfeito? Então esse aqui é o caso em que o escravo respondeu com não acknowledge. É muito importante quando vocês forem escrever os seus programas que vocês olhem os quadrados em verde, que são os comandos que vocês geram, e em amarelo, que são as respostas. Mestre receptor. Bom, vamos lá. Agora eu coloquei aqui o endereço do escravo. Lembrando, mestre receptor, para o escravo vai me mandar alguma coisa. Olha, o CTR igual a 0, ou seja, eu sou o receptor. Mandei gerar o start. Gerou o start. Em seguida ele manda o endereço do escravo. Só que agora o escravo para a leitura, ou seja, eu vou receber, eu sou o mestre receptor. O escravo me deu o acknowledge, que bom. E nesse momento o STT que estava em 1 aqui vai para 0. E em seguida já começa a gerar os dados para receber, já começa a gerar o relógio ou o clock para receber os dados do escravo. Assim que receber o dado, o MSP gera automaticamente o acknowledge. Nesse ponto aqui, olha, o RxFG vai para 1. E eu posso ler o buffer de recepção. E fico aqui N vezes. Tem um detalhezinho aqui, que durante a recepção do que eu considero o último dado, eu posso pedir para gerar o stop. Eu sou o mestre receptor e posso pedir para gerar um stop. Nesse caso, o MSP automaticamente me gera uma não confirmação do último dado recebido do escravo. Então eu recebi o dado, dei uma não confirmação, gera um stop e aqui o STP vai para 0. Ok? Mestre receptor, começou a mesma coisa. E aqui tem um erro, né? Aqui é igual a 0, né? É igual a 0, indicando que eu vou receber. Ok? Continuando, então, acertando a transparência em tempo real, né? Então vamos lá. Então, mestre receptor, então acertei, pedi para gerar stat, gerou o stat, mandou o endereço do escravo, e caramba, o escravo mandou um não acknowledge. O que eu faço? ST vai para 0, etc. Eu posso pedir para gerar um stop e desistir. Ou posso fazer um novo endereçamento. Ou o mesmo endereço ou um outro endereço no escravo qualquer. Então vimos de forma muito rápida mestre transmissor, mestre receptor. Vamos agora olhar. Vamos fazer uma coisa aqui, só para vocês me verem. Então vimos mestre transmissor, mestre receptor. Então o mestre endereça escravo receptor e manda dado. Ou o mestre endereça escravo transmissor e recebe dados. Perfeito? Vamos agora olhar o caso de quando o MSP é um escravo. Perfeito? A aula de hoje vai ser um pouquinho grande, né? Então vamos lá. Continuando, agora vamos para o caso em que vamos lá,
o MSP é um escravo transmissor. Então pensem em vocês, né? Opa, eu sou um escravo e o mestre vai pedir para eu transmitir alguma coisa. O mestre que vai receber. Então vamos lá. Então eu programei o meu MSP para ser um escravo transmissor. Eu sou um escravo transmissor. Então apareceu um stat. Opa, chegou um stat. Presta atenção. Veio um endereço. Aí o MSP compara com o endereço que eu programei lá naquele campo onAddress, meu endereço. Se tiver certo, ele vê que eu fui endereçado para ler, né? Então ele acerta aqui porque eu vou transmitir. Informa que chegou um start, txfg igual a 0, e o que tiver antigamente no txbuffer é descartado, ok? E aí ele fica em nível baixo, ele segura a linha de relógio em nível baixo, esperando o usuário escrever alguma coisa no buffer de transmissão. Repare que o txfg foi para 1. Então está esperando escrever alguma coisa no buffer de transmissão. Assim que eu escrevo, ele gera o acknowledge. Perceberam? Isso aqui é muito importante. Então, chegou o stat, chegou o endereço. Ele disse, é meu endereço. Avisa o programador que chegou o endereço dele. E manda alguma coisa. Assim que eu escrever, ele gera o acknowledge. Então ele dá uma pausa para o software responder, reconhecer isso aqui e colocar alguma coisa no buffer de transmissão. Colocou alguma coisa, ele gera o acknowledge e põe o txfg igual a 1, porque em seguida ele vai transmitir o dado. Transmitiu o dado para o mestre. Agora o mestre gerou o acknowledge. E já posso mandar um novo dado. E assim eu fico várias vezes, N vezes. Cada vez que o txfg vai para 1 é porque eu posso escrever um novo dado no buffer. Quando eu escrevo um novo dado no buffer, o txfg vai automaticamente para 0. E mandei um dado e o mestre me respondeu com não acknowledge. Se ele respondeu com não acknowledge, provavelmente ele vai gerar um stop. Então meu txfg não vai para 1, vai para 0, fica em 0, né? E aí vem meu esperado stop, vem a sinalização de que chegou o stop e o txfg que estava em o STT que... Oh, caramba, cadê ele? Está aqui, o STT e FG que estava em 1 vai para 0 aqui. Ok? E agora escravo receptor. Eu sou escravo, alguém vai me endereçar e vai mandar bytes para mim. Então vamos lá. Chegou o start e veio o endereço. Opa, é meu endereço, né? Reparem que agora o CTR está em 0. Veio a indicação que estava o start em 1, né? Ou seja, chegou o start. Aí eu gero o acknowledge, isso é feito de forma automática. E já vou recebendo o dado. Quando eu terminar de receber o dado, eu assinalizo com o RxFG em 1. Nesse momento, o programador tem a obrigação de ler o RxBuff. No que ele lê o RxBuff, vem o acknowledge e já chega um novo dado. Ou seja, a recepção do dado é automática, não tem que fazer nada. Só quando termina a recepção do dado é que o RxFG vai para 1 e eu tenho que ler o RxBuff. Reparem que se eu não ler o RxBuff, o MSP mantém a linha de clock em nível baixo. Travou. Fica segurando até eu ler o dado. Assim que eu ler o dado do RxBuff, ele gera o acknowledge e pode começar a receber um novo dado. Então repare que o mestre trava aqui, né? Esperando o meu acknowledge. Aí eu li o buff, ele gera o acknowledge e recebe um novo dado. Fico esperando eu ler o buff. Li o buff, gera acknowledge e um novo dado. E assim vai dando tempo. E quando chegar, toda vez que o RxFG for para 1 é porque eu tenho que ler o RxBuff. E no último dado, pode ser eu dei o acknowledge, o mestre gerou parada, parei e terminou a comunicação, ou pode gerar um novo start. Perfeito? Aqui pode ser o caso de eu decidir gerar um não acknowledge, porque eu não tenho mais nada para transmitir. Então, aí, ao receber esse dado, eu gero, ou melhor, não tem mais espaço para receber, né? Então, ao receber esse dado, eu gero não acknowledge. Aí, provavelmente, o mestre vai parar a comunicação. E vai gerar um stop ou então um novo start. Ok? Então, pediria a vocês que assistissem novamente tudo que foi dito. Concordo que é pesado, são muitos detalhes e nós só vamos ficar seguros depois que fizermos alguns programas. Parece mais complicado do que é.
Quando nós fizermos os programas, as coisas vão ficar um pouco mais simples. Mas pediria a vocês que assistissem novamente esse vídeo, pausando para raciocinar em cima daqueles diagramas de tempo, vendo quem está gerando o quê. E também nós temos uma bibliografia com tudo isso detalhado, com fluxogramas indicando o tempo em que acontece cada coisa, tudo muito bem explicado. Então recomendo que vocês reassistam as videoaulas e deem uma lida na nossa documentação. E na próxima videoaula vamos partir para um exemplo bem simples, mas já vamos começar a trabalhar em cima disso. Agradeço então a atenção de vocês.